Tem monstro novo chegando em Ordem Paranormal, e essa é a desculpa perfeita para eu falar sobre alguns dos meus filmes de terror preferidos. Agora! Não contavam com minha astúcia. E aí galera da internet, esse é o canal do Gafanhoto, e hoje eu queria fazer esse vídeo para juntar duas das minhas coisas preferidas: cinema e Ordem Paranormal. Então, eu queria aproveitar para falar de alguns dos meus filmes de terror preferidos, em ocasião, desse suplemento que acabou de sair, e trazer alguns dos monstros que vocês já conhecem do sistema normal, e alguns que vocês estão conhecendo agora por causa do novo suplemento. Antes de começar, só um aviso. Esse vídeo é mais uma desculpa para apresentar esses filmes para quem talvez não conheça. E sim, alguns desses filmes realmente foram grandes inspirações que o Selbit usou quando estava escrevendo o RPG, e outros ele mesmo já disse que nunca assistiu, apesar de usar alguns conceitos bem similares. Eu só tô dizendo isso pra vocês não encherem os comentários de actually, porque eu sei, tá? Eu sei. Dito isso, vamos começar essa lista com um monstro que assim que eu coloquei os olhos dele nesse novo suplemento, já me fez ter a ideia para começar a trabalhar nesse vídeo. O resultado doentio de um experimento biológico e uma das manifestações mais asquerosas e repulsivas que esse universo já trouxe. O número 4 é o Mescla. O Mescla é descrito como uma forma repugnante do que um dia já foi um ser humano, vítima de uma tortura auto-infligida que transforma ele num híbrido grotesco entre homem e inseto. E essa é a melhor maneira para descrever o que é pra mim um dos melhores filmes de terror de todos os tempos: A Mosca. A Mosca é um filme de 1986 sobre um cientista, interpretado pelo Jeff Goldblum, que, enquanto está tentando testar uma máquina de teletransporte, acaba tendo o DNA dele misturado com o de uma mosca que entrou numa das cabines. O que acontece em seguida é uma lenta e bizarra transformação que começa com o que parece ser um típico filme de monstro, com ele enlouquecendo e atormentando a personagem da Geena Davis, mas acaba com uma sutil discussão sobre os limites da nossa humanidade. I'm saying I'm an insect who dreamt he was a man and loved it. But now the dream is over. A Mosca é um remake de um filme dos anos 50, bizarramente um dos muitos que a gente vai ver aqui nessa lista, e mantém basicamente a mesma premissa do original, trocando o ótimo terror cafona daquela época por uma abordagem um pouco mais madura e perturbadora. Mas assim, não vão achando que, por ele ter esse clima um pouquinho mais sério, é uma obra de muita conversa e pouca ação. Até porque, na minha opinião, essa obra tem mais que o suficiente para agradar qualquer fã de terror moderno. I'm afraid! Don't be afraid! No. Be afraid. Be very afraid. E eu sei que o Selbit já disse que, infelizmente, ele ainda não assistiu essa obra-prima, e que o monstro do suplemento foi muito mais inspirado no sabido medo que ele tem de insetos. Mas eu acho que esse filme mostra o potencial absurdo que incluir o Mescla numa campanha poderia ter. Eu quase consigo imaginar os protagonistas encontrando um laboratório abandonado e pistas sobre o desaparecimento de um cientista, para no final descobrir que aquele zumbido que estava incomodando eles desde o início da sessão era o que ainda restava de um tal de Dr. Brundle, tentando falar com eles de dentro do Mescla. Então, se vocês estão dispostos a entrar nessa jornada inquietante, fica a minha recomendação para vocês irem atrás desse clássico que está agora mesmo no catálogo do Disney+. Vão lá. Mas fica o aviso de que, assim que nem o monstro que inspirou ele em Ordem Paranormal, A Mosca não é para os fracos do estômago. O próximo monstro dessa lista não é nenhum dos que aparece no novo suplemento, e ele ainda nem sequer apareceu na série até hoje, Mas pra mim, ele tem a premissa mais perturbadora entre todos os monstros de Ordem Paranormal. Uma manifestação paranormal que, mesmo sem nunca provocar nem atacar, é capaz de levar suas vítimas a questionar sua sanidade e cometer os atos mais extremos contra si mesmos, só para não ter que ficar encarando a sua face sem vida. O número 3 dessa lista é o Ocioso. O Ocioso é descrito como uma manifestação paranormal que aterroriza e desestabiliza seus alvos aos poucos, observando eles passivamente em todos os ambientes possíveis, sejam eles lugares abertos, como no meio de uma multidão, ou lugares fechados, como dentro de um armário ou um elevador. E pra mim, essa sensação enlouquecedora de ter sempre alguém te encarando, chegando cada vez mais e mais perto, me lembra imediatamente de It Follows. Just sleep with someone as soon as you can. Just pass it along. If it kills you, it'll come after me. Do you understand?
It Follows, que no Brasil ganhou o título merda de Corrente do Mal, conta a história de uma guria chamada Jay, que, depois de ela ter a primeira vez com um garoto misterioso, herda dele a maldição de uma criatura que tá sempre andando lentamente na direção dela. Essa premissa é muito legal, e eu acho que é muito do motivo pelo qual a grande maioria das pessoas se interessou por esse filme em primeiro lugar. Mas eu tenho pra mim que esses são só os primeiros passos na jornada pra entender essa obra-prima do cinema moderno. Hey, I have an idea. What? He got away. O que faz de It Follows essa experiência tão única tem muito pouco a ver com a engenhosidade da trama e a complexa mecânica com que o monstro funciona. E muito mais com a inigualável ambientação da história. E principalmente os incríveis personagens no centro dessa narrativa. Isso é uma dica, inclusive, pra todo mundo que vem me pedir dica de roteiro ou pra montar mesa de RPG. Tu pode ter a premissa mais fascinante que o mundo já viu, mas se o povo não se importar o suficiente a ponto de querer torcer pelos seus personagens, a tua história não vai ficar na cabeça das pessoas, infelizmente. E a maneira como It Follows faz isso é tendo calma e construindo tensão enquanto nos mostra em detalhes a dinâmica desse carismático grupo de amigos. Eu queria ressaltar aqui que, além de ser uma obra brilhantemente escrita, dirigida e muito bem interpretada, é quase impossível pra mim não citar a inusitada trilha sonora do músico Disaster Peace, que, mesmo tendo trabalhado bastante em cinema, é mais conhecido por ter feito jogos como Fez e Hyper Light Drifter. E assim, se tu for pegar o Ocioso e a criatura de It Follows, não é uma comparação 1 para 1, eu entendo isso. Ainda assim, eu vejo bastante similaridade na presença invisível dessas criaturas, nessa sensação esquisita que elas evocam, passando quase por uma coisa inofensiva, que funciona mais como uma ameaça psicológica, do que como um monstro imponente que vai te fatiar em pedaços, tá ligado? Apesar de eles também serem capazes de fazer isso. O mais próximo que outra criatura de Ordem chegaria à ameaça desse filme seria pra mim o Rastejador Sombrio, mas até mesmo baseado no que a gente viu dele na série, ele traz uma vibe completamente diferente. A criatura responde: não se preocupa. Eu fui atacado por um grupo de maníacos numa van, mas eu consegui escapar. E sob a minha fome, ela dá alguns passos pra frente. É possível ver que ela tá deixando um rastro de sangue. Eu dou um jeito de comer aqui mesmo. De qualquer maneira, se por algum motivo vocês ainda não viram It Follows, vão atrás desse filme o mais rápido possível. Ele é genial, tá? A única notícia ruim é que no momento que eu tô gravando isso aqui, o filme não tá em nenhuma plataforma de streaming. Então, sei lá, mano, levantem a âncora, issem as velas pra ver se vocês não encontram aí em algum lugar da internet, sabe? Mas se algum dia vocês pretendem criar uma campanha ao redor do Ocioso, eu tenho pra mim que essa ambientação anacronística de It Follows é a inspiração perfeita pra isso. Voltando por tão comentado novo suplemento do Ordem, uma das coisas que eu achei mais legal nesse novo bestiário é a variedade de ameaças e conceitos que a gente nunca tinha visto antes na série. Um dos mais visualmente impactantes vem pra gente como uma onda incontrolável de dor e tormento, derretendo e absorvendo tudo no caminho, como uma bola de carne, sem forma e sem empatia. E diferente da maioria das criaturas que a gente conhece no Ordem, a forma física dele não impede em nada ele de se esgueirar por frestas, tubulações e encanamentos, podendo surpreender as vítimas até mesmo quando elas estiverem no vaso sanitário. Uma ideia que eu acho bem perturbadora. É isso mesmo, o número 2 dessa lista é o Derretido. A gente não sabe muito sobre essa criatura, além do pouco que é descrito no livro, mas uma olhada rápida nele nos remete imediatamente para um dos monstros mais inusitados do cinema de terror. Don't go in, Jen. This won't do any good. It's the most horrible thing I've ever seen in my life. Come on, we've got to clear this area. All right, get back. Everybody get back. A Bolha, ou A Bolha Assassina, como às vezes também é conhecido, é um filme de 1958 sobre um grupo de adolescentes numa cidadezinha na Pensilvânia durante uma madrugada em que eles seguem o rastro de uma bizarra criatura sem forma. De todos os filmes dessa lista, eu acho que esse é o mais difícil de indicar, não porque ele é difícil de encontrar, na realidade é muito pelo contrário, né? Mas porque eu acho que talvez ele seja muito parado e muito datado para a grande maioria das pessoas que está vendo esse vídeo. Eu, pessoalmente, me divirto muito com a simplicidade desse tipo de filme, né? Desses filmes dessa época. E A Bolha
é fascinante como uma cápsula do tempo para os Estados Unidos dos anos 50. I told you, I got to leave now. Pra quem não sabe, esse que vocês estão vendo aí é o Steve McQueen, muito antes dele estourar como um dos grandes astros de Hollywood nos anos 60 e 70. E eu já aviso, os efeitos especiais eles são bem simples e bem baratos para o que a gente está acostumado hoje em dia. E os personagens têm uma inocência que talvez algumas pessoas achem um pouco estúpida, mas eu acho que isso só acrescenta mais e mais charme para essa produção. E como fã de cinema, essa pra mim é uma obra fascinante de ponta a ponta. Mas, se por algum motivo um filme dos anos 50 seja realmente parado demais pra ti, talvez a solução esteja, mais uma vez, num nojento e muito bem produzido remake dos anos 80. O remake de A Bolha, que também é chamado às vezes de A Bolha Assassina, foi lançado em 1988 e começa com mais ou menos a mesma ideia que o original. Mas, pouco a pouco, ele começa a quebrar nossas expectativas, fugindo dessa inocência que o filme dos anos 50 tinha e borbulhando um clima de insegurança e conspiração ao redor dos personagens. Normalmente, eu sou um purista quando se trata dessas coisas, e raramente vocês vão me ver escolhendo um remake ao filme original, mas por algum motivo essa lista acabou tomada de exceções a essa regra e vai entender, né? Eu especialmente acho que o roteiro do remake é muito mais elaborado e que nem sempre isso é uma coisa boa. Só que nesse caso, isso acrescenta um tanto de complexidade e reviravoltas interessantes. É uma trama que inova não só na ameaça amorfa da bolha, mas no que se espera de um filme de terror desse tipo. Tem uma meia dúzia de momentos durante esse filme em que eles nos apresentam um personagem ou uma situação e a gente faz aquela coisa de meio que já antever o que a gente acha vai acontecer na cena seguinte, só pra ser completamente surpreendido. Wait a minute. Hockey season ended months ago. Além disso, os personagens são muito carismáticos, o que na realidade os do filme original também eram, mas acima dessa narrativa, que eu tô tentando não spoilear, o grande atrativo desse filme são os fenomenais efeitos especiais. O Selbit já confirmou que a bolha foi realmente a inspiração para a criação dessa criatura no suplemento, mas se eu tivesse que chutar, eu chutaria que dos dois filmes, foi o remake que informou muito mais sobre a aparência e o comportamento geral do Derretido. E eu acho que uma campanha centrada no Derretido seria muito divertida. Eu provavelmente repetiria a ambientação de uma cidadezinha do interior e acharia maneiras inventivas de matar os personagens com esse monstro, incluindo a cena no cinema. Seria legal até mesmo setar a campanha num dos períodos em que esses filmes se passam. Usar os anos 50 de plano de fundo, por exemplo, para uma aventura de ordem paranormal, eu acho que seria muito foda. Vocês encontram A Bolha de graça no YouTube, e é só saber procurar. E o remake tá para aluguel nas plataformas da Apple e no Prime Video. Por fim, eu não poderia terminar essa lista sem citar um dos monstros mais famosos de ordem paranormal. Seja porque ele vive nos teus piores pesadelos, ou nos teus mais estranhos sonhos eróticos, a verdade é que ele, e principalmente a temporada que ele inspirou, trazem tantos ótimos filmes como referência quanto existem estrelas no céu. No livro de regras, ele é descrito como uma manifestação paranormal inteligente, com motivações complexas e misteriosas, cuja principal arma vem da própria maneira como ele se comunica. O número 1 dessa lista, como não poderia deixar de ser, é o estrangeiro. A gente sempre foi fascinado com a ideia de ser visitado por seres de outros cantos da galáxia. E o cinema é rico em exemplos que retratam muito bem isso. Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Vampiros de Almas e o remake dele, Invasores de Corpos, são todos filmes que têm elementos centrais bastante semelhantes ao que a gente já viu do estrangeiro e as sinais do outro lado como um todo. Mas, se é pra falar de excelentes remakes, efeitos práticos inacreditáveis e criaturas de outro mundo infiltradas entre nós, eu não posso deixar de citar a maior obra-prima do gênero. Clear! O Enigma do Outro Mundo
que também é baseado em um filme dos anos 50, O Monstro do Ártico, é uma grande influência em Ordem Paranormal. Tanto que existem referências a ele por todos os sinais do outro lado. Tem outra escrita O Enigma desse Mundo. O filme é uma aula de tensão, com um grupo de cientistas tentando decifrar o que é essa criatura bizarra e por quem do grupo ela está se passando agora. E a ambientação do gelo é tão vital para criar a paranoia necessária para levar esses caras à loucura, que dá para entender por que o Selbit vem há anos tentando adaptar isso para a série. Essa temporada, ela ia ter 3 partes. Ela ia ter a primeira parte da granja, ali onde que vocês fizeram, até o memoflígico ali. Depois disso, vocês iam pra fora do Brasil, numa base na Antártica. E vocês ia ter todo um setor baseado em Enigma do Outro Mundo, onde um de vocês ia ser um impostor, ia ser um dos alheios que tava se passando por vocês, e eu ia sortear, e um de vocês ia pegar a cartinha de impostor, ia ser um Among Us no RPG. Como vocês sabem, se vocês assistiram o meu último vídeo, a gente também tentou incluir isso no Quarentena, mas mais uma vez essa ideia foi descartada na fase de roteiros. Se vocês não viram meu vídeo sobre como é que eu fui parar na equipe do Ordem, clique na aba aqui em cima e não se esqueçam de se inscrever pra gente te avisar quando eu lançar vídeo novo. Beleza? Voltando a falar mais específico sobre o Estrangeiro, na minha opinião, o filme que melhor retrata o conceito central por trás dele não é de terror. Pelo menos não no senso comum do gênero. What happens now? They arrive. A Chegada é um filme de 2016, em que estranhas conchas alienígenas aparecem ao redor do planeta, e ele gira em torno de uma linguista, interpretada pela Amy Adams, que está tentando se comunicar com eles, enquanto o mundo trepida de ansiedade. É uma obra muito bonita, sobre o quanto a nossa visão de mundo é informada pela maneira como a gente se comunica, e como o tempo nos dá perspectiva para as decisões que a gente toma na vida. E eu adoro filmes sobre cientistas tentando desvendar algo totalmente fora da nossa esfera de compreensão. Você já deve ter percebido isso por essa lista. Eu acho que isso é uma temática que diz muito sobre a nossa eterna curiosidade sobre o indecifrável. O que pra mim é exatamente o que o Estrangeiro representa. Eu perguntei pro Selbit sobre a influência desse filme para construir Sinais do Outro Lado e fiquei surpreso de ouvir que ele tinha diversas críticas ao filme. Mas um filme que eu sei teve um impacto enorme na concepção do Estrangeiro, talvez o maior de todos, é não só um excelente filme de terror, como o dono de alguma das cenas mais traumatizantes das últimas décadas. Sinais é um filme de 2002 sobre uma família de fazendeiros que se depara com aqueles estranhos sinais que volta e meia aparecem nas plantações ao redor do mundo. Hilariamente, pouco antes da estreia de Sinais do Outro Lado, um desses apareceu aqui perto em Santa Catarina, e se o Selbit ainda não tinha planejado colocar isso no spin-off, eu acho que ele foi meio que obrigado, né? Mas o filme Sinais é sobre muito mais do que isso. Em primeiro lugar, ele trabalha a partir da perspectiva dos protagonistas, tratando essa ameaça alienígena quase como uma força invisível, sempre levemente no limite do quadro, com uma paciência que quase nenhum outro filme moderno tem. Não que ele não tenha jumpscares, mas eles são tão bem construídos que quando acontecem, a gente sente que eles fizeram por merecer, sabe? Tá atrás da garagem! Tá atrás daí! It's behind! Essa cena, que vocês já devem ter visto 1 milhão de vezes, mesmo que vocês nunca tenham visto o filme, é um ótimo exemplo disso. Finalmente nos apresentando a essa ameaça alienígena de uma maneira muito perturbadora. E é muito engraçado pra mim saber que ela se passa aqui no interior do Rio Grande do Sul e a criança tá dizendo is behind. Outra piada que o Selbit fez questão de incluir em Sinais do Outro Lado. Ali! Tá atrás dali! It's behind! Pum, pum, pum! Além disso, o desenho do Fumu no Guia do Morato é uma clara alusão a essa cena, e o próprio design do Estrangeiro me parece bastante inspirado no que a gente vê nesse filme, misturado um pouco com o xenomorfo do Alien, eu acho. Sinais, no entanto, é uma obra que está muito acima desse tipo de memes que foram criados em cima dele. Ela é sobre a redenção de um cara que perdeu a fé por conta de uma tragédia e precisa reencontrar ela na mais extraordinária das situações. É um slow burn bem assustador, muitas vezes muito engraçado, muitas vezes muito dramático, mas muito bem conduzido. E se vocês forem capazes de ignorar alguns efeitos que estão um pouco datados hoje em dia, eu diria, é um prato cheio para vocês que estão com saudades do RPG. Stop!
There's two of them talking. É isso, gente. Eu acabei me estendendo muito mais do que eu queria pra falar sobre o Estrangeiro, eu queria citar um monte de filmes, e esse vídeo me tomou muito mais tempo do que eu pretendia, principalmente porque eu resolvi reassistir todos esses filmes que eu citei. Enquanto eu tava montando essa lista, eu tive várias ideias de monstros que eu acho que renderiam boas dicas de filmes, como Infecticídio ou A Degolificada. Sugiram os monstros preferidos de vocês, ou os filmes e séries que vocês acham que conversam bem com Ordem Paranormal, digam aqui embaixo que eu tô louco pra saber, beleza? E pra ajudar o canal, não esqueçam de dar like aqui nesse vídeo, ajuda o YouTube a saber que vocês gostaram do vídeo e mandar pra outras pessoas. Se inscrevam, como eu já falei, recomendem pras pessoas que vocês sabem que estão interessadas em algum vídeo assim, e fiquem aqui de olho no canal do Gafanhoto. Eu tô trabalhando num vídeo muito mais complexo, sobre um assunto que não tem nada a ver com Ordem, mas eu tô super ansioso pra voltar a trabalhar nele e trazer ele pra vocês o mais rápido possível. Então fiquem ligados, tem muita novidade vindo aqui no canal ainda, eu tô trabalhando em um monte de coisa que eu tô muito ansioso pra mostrar pra vocês, dentro e fora desse canal, então, galera, não me abandone, beleza? Valeu, gente, a gente se fala.